As intervenções dos Estados Unidos não são realmente projetadas para ajudar as partes a se unirem para resolver conflitos. Na verdade, elas são projetadas para garantir que os conflitos persistam, de modo que os Estados Unidos tenham uma justificativa perpétua para manter presença em determinada região. E então, é claro, eles implantam forças militares permanentes, fornecem armas para determinados lados do conflito, ameaçam com sanções econômicas aqueles de quem não gostam e instigam, ajudam a organizar e financiam iniciativas de desestabilização interna, sempre que não consideram o regime atual do seu agrado e assim por diante. Portanto, esses padrões de comportamento parecem estar profundamente enraizados, e são profundamente enraizados e racionalizados em virtude de uma crença não apenas nos direitos que vem com o fato de se considerar excepcional, mas também nas obrigações. Olá a todos, aqui é o Pascal, do Literality Studies, e hoje estou conversando novamente com o Dr. Warwick Powell, professor adjunto na Queensland University of Technology, em Brisbane, Austrália, e pesquisador sênior no Taihe Institute, com sede em Pequim. Warwick, seja bem-vindo de volta. É ótimo estar de volta com você, Pascal. É ótimo tê-lo aqui novamente. Porque recentemente você publicou um artigo no seu Substack, no qual falava sobre esse impulso incessante dos Estados Unidos de falar sobre uma guerra com a China. E eu acho que essa é realmente uma das questões mais importantes do nosso tempo. Porque quanto mais o tempo passa, mais e-mails eu recebo de pessoas me dizendo que agora estão com medo. E-mails de Taiwan, inclusive de ex-embaixadores, inclusive de funcionários de escritório, que me dizem, olha, podemos sentir que isso está sendo fomentado e estamos prontos para ser a próxima Ucrânia dos dias atuais, para uma guerra por procuração. Warwick, qual é a sua avaliação da situação? Warwick, what is your assessment of the situation? Olha, a inspiração, por assim dizer, ou o catalisador para aquele artigo que publiquei no Substack, foi o discurso que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, fez no Fórum de Segurança Shangri-La em Singapura, onde ele realmente falou de uma forma que seria muito difícil disfarçar como qualquer coisa além de tocar os tambores da guerra. Ele falou sobre a China como uma ameaça realista e potencialmente iminente, e a pressão estava sendo aplicada aos aliados americanos em todo o Pacífico Ocidental ou na região do leste asiático, para que se mobilizassem, aumentassem seus gastos com defesa e desempenhassem um papel mais ativo na abordagem particular dos Estados Unidos ao que imagino eles chamariam de dissuasão. A obsessão americana pela guerra, com essa ideia de paz através da força e com a busca pela dissuasão sendo o maior do bairro, tem dominado o pensamento por pelo menos a maior parte dos últimos 70 anos na era pós-Segunda Guerra Mundial. E apesar das lições da história, ou do que se pensaria serem as lições da história, sejam elas as lições da Coreia, do Vietnã, as tragédias da Indochina, sem falar no que está acontecendo na Europa e em outras partes do mundo, onde os Estados Unidos instigaram intervenções militares, as lições parecem não ser aprendidas. Essas abordagens não trazem nada além de morte e destruição. Na verdade, elas não resolvem, em primeiro lugar, as tensões que possam existir. Ao contrário, elas as agravam. Elas não criam as condições para o desenvolvimento econômico que pode melhorar a vida das pessoas. Economic development that can improve the livelihoods of people. On the reverse, they destroy economic potential. Por outro lado, eles destroem o potencial econômico e criam outros problemas, como a migração em massa, que acaba alimentando as desordens sociais que estamos começando a ver agora e as consequências políticas disso no chamado mundo desenvolvido. Então, minha impressão geral é que os Estados Unidos estão obstinados na ideia de que precisam conter a China como uma ameaça equivalente. Por que eles veem a China como uma ameaça equivalente? Talvez seja algo que possamos abordar mais adiante, mas estão determinados nessa ideia. Eles enxergam a necessidade de conter a China como um esforço total e multidimensional,
no campo tecnológico, no campo das relações públicas, guerra de propaganda, no campo econômico, especialmente em relação às tecnologias. Mas você ouve, é claro, toda a conversa incessante sobre pontos de estrangulamento para privar a China de energia pelo Estreito de Malaca, etc. E claro, temos a questão mais sensível de todas, que é a resolução da Guerra Civil Chinesa. Which is the resolution of the Chinese Civil War, and that, of course, is what we generally describe as the. E isso, claro, é o que geralmente descrevemos como a questão de Taiwan. Os Estados Unidos, ao que me parece, querem ficar com o bolo e comê-lo também. Falam oficialmente sobre manter essa coisa chamada política de uma só China, mas ao mesmo tempo estão constantemente minando-a na prática, fatiando aos poucos o que essa política realmente significa na prática e promovendo iniciativas que sustentam as tensões no Estreito de Taiwan, em vez de contribuir para sua resolução pacífica. E agora estamos chegando a um ponto em que, dadas todas as ansiedades mais amplas que os Estados Unidos têm em relação às mudanças no mundo e à ordem das coisas, eles veem uma necessidade iminente de pressionar fortemente a China nessa questão sensível. Estão se comprometendo a fornecer mais armas às forças ou ao regime político na ilha de Taiwan. E está aumentando a ameaça de guerra como uma forma de pressionar a China e seus aliados regionais, seja as Filipinas, o Japão ou a Austrália, a aumentarem seus gastos com defesa militar e a se juntarem aos Estados Unidos nessa chamada estratégia de contenção. Isso significa que a situação é, de certo modo, incrivelmente instável. O lado positivo até agora é que a China continental tem sido extremamente reticente em responder de forma material significativa, além, é claro, de respostas retóricas contundentes no âmbito diplomático e da contínua modernização e desenvolvimento de suas próprias capacidades de defesa, considerando os 70 anos de primazia militar americana na região. Portanto, os Estados Unidos realmente têm uma obsessão, que é ver outros países da região, sem surpresa, sendo pressionados pelos Estados Unidos, assumirem a luta e combaterem o que parecem ser as batalhas dos americanos. Você pode me dizer, há um argumento recorrente em qualquer artigo acadêmico que você lê, seja online ou impresso, de que ao discutir a China e a ameaça de guerra com a China, sempre mencionam a data de 2027. Essa é outra obsessão realmente estranha, porque está sendo atribuída ao Xi Jinping, como se ele tivesse estabelecido essa data. Mas, na verdade, isso foi uma invenção de um general ou almirante americano, e agora está quase gravado em pedra, como se esse fosse o ano para o qual devemos nos preparar. Você pode comentar sobre isso? Sim, veja, essa questão de 2027, na verdade, foi levantada por um almirante americano, Davidson, se não me engano, de memória. E, curiosamente, parece haver um padrão em que esse tipo de artifício retórico, essas ideias que surgem do sistema americano, acabam sendo atribuídas a outra parte. Então, outro exemplo recente foi essa ideia de que quando a Rússia invadiu a Ucrânia, em o quê? 24 de fevereiro de 2022, ela tomaria Kiev em 3 dias. E, como não tomou Kiev em 3 dias, isso foi visto como um fracasso crônico por parte do exército russo. Mas claro, esse cronograma de 3 dias foi algo criado ou inventado por observadores e comentaristas ocidentais. Então, o padrão é que há pessoas no Ocidente que parecem imaginar coisas, criar seus próprios parâmetros para julgar o comportamento dos outros e, claro, usar isso como justificativa para a forma como elas mesmas precisam responder. Essa questão de 2027 tem circulado há alguns anos. Nunca foi uma data mencionada por nenhum líder chinês. Não houve nenhuma exigência de que o Exército de Libertação Popular estivesse pronto para qualquer data específica. E, no entanto, isso agora se torna, por assim dizer, a pedra angular do aumento militar ocidental. É uma forma de dar um ponto focal para as pessoas na região que os Estados Unidos acreditam poder persuadir, encorajar ou intimidar
a se juntar aos Estados Unidos em sua campanha de cerco contínuo e pressão constante sobre a República Popular da China. De certa forma, é como a versão militar propagandística de um espantalho, não é? É como se você colocasse algo que é obviamente ruim ou estúpido, ou seja lá o que for, na boca do outro lado, e então, ao falar sobre isso, você tem o que precisa para basicamente atacar esse oponente. E se algo acontece, você diz para todo mundo, viu, eu disse que sempre foi assim. E se nada acontece, você declara vitória. Ganhamos uma luta que o outro nunca quis lutar. É meio insano, mas tem twice lógica dentro do sistema, não é? Com certeza. Isso definitivamente tem sua própria lógica, não é? Se você consegue colocar palavras na boca dos outros e depois responder de acordo, quando o outro lado não age como você disse que agiria, é por causa do que você fez em resposta e preparação. Você conseguiu dissuadir o outro lado. Mas é claro, se o outro lado reage, você pode imediatamente dizer, viu, eu avisei, eles são sempre agressivos. Você vê toda essa retórica o tempo todo em discussões sobre, por exemplo, como a modernização e expansão militar da China têm sido descritas. Muitas vezes é chamada de a maior ampliação militar em tempos de paz que vimos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas é claro, o que isso não te conta é que, na verdade, os Estados Unidos são realmente responsáveis pela maior ampliação militar em tempos de paz, no pós-guerra, que o mundo já viu. Exceto pelo fato de que os Estados Unidos não estiveram em paz na maior parte dos últimos 80 anos. Acho que nem por um único ano. Bem, correto. E de fato, você sabe, os Estados Unidos, de acordo com alguns estudiosos americanos. Certo? Então temos Monica Duffy Toft e Siddhita Kushi. Elas publicaram um livro há alguns anos chamado Dying by the Sword. E é uma análise da política externa americana, ou do que elas chamam de militarização da política externa dos Estados Unidos, baseada em um grande conjunto de dados de intervenções militares americanas que remonta à fundação do país. E elas concluem que os Estados Unidos são um país que se tornou, aspas, viciado em intervenção militar. Fecha aspas. E os dados são realmente muito interessantes, porque mostram que entre o final da Segunda Guerra Mundial e o final da Guerra Fria, ou seja, de 1945-46 até 1990-91, os Estados Unidos iniciaram, em média, 2,4 intervenções militares por ano. Esse número aumentou significativamente no período unipolar, de 1991 até 2019, para uma média de 3,7 intervenções militares por ano. Trata-se de uma nação que tem, correndo em suas veias culturais, por assim dizer, uma necessidade de instigar ações militares contra outros. E isso é uma parte definidora, acredito eu, certamente, da identidade do establishment de elite, e talvez por meio disso também uma parte definidora do que é de fato a identidade americana. Que os Estados Unidos são um país que formula seu próprio senso de si e seu senso de excepcionalismo por meio da busca pela guerra contra outros. Sabe, eu entrevistei a Siddhita Kushi neste canal há cerca de 1 ano e meio. Se eu lembrar, vou colocar o link na descrição. Mas o outro aspecto que acho tão fascinante é que eles analisaram o conjunto de dados desde 1779, ou talvez a década de 1780. E também levaram em conta as guerras entre os Estados Unidos e todas as tribos indígenas. E mesmo considerando tudo isso, o período entre a década de 1780 e 1945 teve menos da metade das intervenções militares em comparação ao período pós-45. E há mais intervenções depois de 1989 e 90 do que no período de 1945 a 1989. Então, toda a narrativa de uma relação em constante evolução, mais pacífica e de avanço rumo à chamada Pax Americana. É um absurdo se você realmente olhar os dados. E mesmo assim, é nisso que se acredita. Quero dizer, a autoimagem de muitas pessoas nos Estados Unidos,
ou pelo menos o que ouvimos, digamos, da CNN, CNBC e afins, é de que os Estados Unidos são um país amante da paz. É um tipo de amor à paz parecido com aquele de amantes impossibilitados de se encontrar. Como você explica para si mesmo que esse impulso militarista e esse militarismo óbvio nos Estados Unidos, onde, você sabe, veteranos são considerados uma categoria sagrada de pessoas, certo? Embora ainda sejam tratados de forma bastante ruim socialmente e tudo mais, que tudo isso seja possível enquanto existe uma crença geral na paz, nesse estado sendo considerado pacífico. In peace, in the state being a peaceful one. Look, I mean, far be it for me to psychoanalyze the Olha, quero dizer, longe de mim tentar psicanalizar uma nação inteira e sua história cultural, mas acho que uma das coisas interessantes dessa dinâmica é a forma como os Estados Unidos racionalizam suas intervenções militares. Seja como uma intervenção normativa, que é, precisamos intervir em nome de, insira aqui qualquer causa liberal que nos agrade hoje, democracia, direitos humanos ou o que quer que seja. E a outra é essa visão de que outros países e outros grupos de pessoas não têm capacidade de resolver seus próprios conflitos, e que é necessário que os Estados Unidos intervenham de alguma forma para garantir que, entre aspas, os conflitos não saiam do controle. Assim, os Estados Unidos se posicionam como uma força de equilíbrio regional para que os governos locais, ou seja, entidades e grupos locais, de certa forma, não possam encontrar suas próprias maneiras de resolver as questões em jogo, mas no final das contas, sejam forçados a, bem, um lado recebe o apoio dos americanos, e isso perpetua o conflito. E vemos isso repetidas vezes. As intervenções dos Estados Unidos não são realmente projetadas para ajudar as partes a se unirem e resolverem conflitos. Na verdade, elas são projetadas para garantir que os conflitos persistam, de modo que os Estados Unidos tenham uma justificativa perpétua para manter presença em determinada região. E então, é claro, eles implantam forças militares permanentes, fornecem armas para determinados lados da equação e ameaçam com sanções econômicas aqueles de quem não gostam. Ela instiga, ajuda a organizar e financia iniciativas de desestabilização interna sempre que não considera o regime atual do seu agrado, e assim por diante. Portanto, esses padrões de comportamento parecem estar profundamente enraizados, e são profundamente enraizados e racionalizados em virtude de uma crença não apenas nos direitos que vêm com o fato de ser excepcional, mas também nas obrigações que o excepcionalismo traz. E são obrigações de estender o excepcionalismo com características americanas ao resto do mundo, mesmo que isso signifique fazê-lo de forma violenta. É algo muito, como eu disse, longe de mim querer fazer uma análise psicológica disso, mas há algo um pouco desconcertante, para usar uma palavra complicada, nisso tudo. É algo muito difícil de entender. Sim, não. Mas sabe, provavelmente não é o melhor caminho tentar buscar explicações psicológicas, porque obviamente uma nação, especialmente uma tão grande quanto os Estados Unidos, com mais de 300 milhões de pessoas, não é um personagem único, certo? É claramente o resultado de interações variadas entre esses diferentes povos, mas também das instituições que eles criam, com certeza. Mas isso levanta a questão. Se agora a análise é que os Estados Unidos estão dispostos e são capazes de ser altamente violentos, porque a violência é vista como uma estratégia para resolver problemas, certo? Você usa isso em vez de qualquer outra coisa. E a questão é que, para os Estados Unidos, eles são tão extremamente poderosos que perder uma guerra, digamos na Ucrânia ou no Vietnã, você não gosta. Mas no fim das contas, sabe, 6 meses depois, ninguém lembra que você se retirou do Afeganistão. Apenas alguns, você sabe, acadêmicos excêntricos ainda vão escrever sobre isso. E de vez em quando aparece alguém em um talk show. Não importa. Isso realmente não atinge as elites do poder. Então, se aceitarmos isso como certo, e também aceitarmos como certo que há uma narrativa constante sobre o assunto, que tenta reinterpretar até mesmo as agressões mais absurdas, digamos, a guerra do Iraque, como uma guerra de autodefesa,
e, portanto, um cavaleiro branco vindo resgatar os pobres iraquianos, mesmo que 20 anos depois, eles ainda estejam sob o jugo. Considerando tudo isso, como as nações responsáveis, os outros no mundo, reagem a isso? China, Rússia, mas também Japão e assim por diante. Levando em consideração que uma guerra na ilha de Taiwan, ou sobre ela, pode ser exatamente o que o pessoal de Washington está planejando e deseja. Então, como você impede que isso aconteça? Ou como podemos impedir que isso aconteça nessa constelação? Sim, veja, ótimas perguntas, Pascal. E eu acho que uma das coisas que realmente vemos, de modo geral, é uma quantidade incrível de contenção por parte de outras grandes nações diante desse tipo de beligerância dos Estados Unidos. Claro, a paciência pode se esgotar, e é aí que entramos em momentos extremamente perigosos, especialmente quando os americanos, e vimos isso com Pete Hegseth, mas também em declarações mais recentes nas frentes econômica, tecnológica e em outras dimensões, parecem persistir nessa ideia de que precisam travar uma guerra total contra a China, a ponto de quererem levar isso até o limite. Agora eu acho que há algo que pode conter um pouco dessa escalada. Os Estados Unidos possuem, é claro, um estoque muito grande de armas nucleares, mas agora estamos falando sobre as perspectivas de um conflito direto entre mais de uma potência nuclear. Sabemos que a guerra na Ucrânia é, na verdade, uma guerra entre a Rússia, os Estados Unidos e o Ocidente coletivo, na qual a Ucrânia fornece a base de recursos humanos e o território. Ninguém, especialmente em Moscou, declarou isso explicitamente, porque sabem que, ao fazê-lo, de certa forma, desencadeiam o reconhecimento de júri de que se trata realmente de uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. E isso é, obviamente, muito, muito perigoso. Enquanto todos puderem fingir que não é realmente uma guerra direta entre Rússia e Estados Unidos, então um comportamento contido, apropriado ao contexto, pode, de certa forma, ser mantido como parte desse conflito. E eu acho que uma situação semelhante é concebível também no teatro asiático. E isso talvez explique porque os Estados Unidos estão incentivando seus parceiros não nucleares na região a assumirem um papel mais ativo, como uma forma de empurrar esses aliados não nucleares para o confronto e manter-se um passo atrás, evitando assim desencadear algo mais catastrófico e perigoso. E eu acho que por causa disso, e se calcularmos, e isso são apenas cálculos sobre probabilidades comportamentais, mas se calcularmos que os Estados Unidos, no fim das contas, relutam em entrar em conflito direto com um adversário de igual poder, especialmente um nuclear então, e é isso que meu artigo tenta fazer, que é justamente explorar alguns cenários, ou pelo menos um cenário central, que na verdade não é guerra, mas sim uma resposta muito diferente. Então os Estados Unidos assumem que todos vão agir como eles, certo? E você vê isso em vários discursos intelectuais sobre a China, que a China vai agir como a América, e portanto nós devemos... Isso remete ao que estávamos falando antes, que é que por isso devemos nos preparar de determinada maneira. Então a expectativa é que se conseguirmos provocar a China o suficiente, talvez ela dispare o primeiro tiro. Mas e se a China não disparar tiro algum? E se a China, na verdade, abordar a questão de Taiwan com base no entendimento de que a ilha de Taiwan faz parte do território soberano da China e que não precisa invadir a ilha? Ela simplesmente precisa protegê-la. E se fizer isso, e disser, bem, veja, chegamos a um ponto em que estamos preocupados que nossa soberania esteja sendo colocada em risco de forma potencialmente permanente devido à interferência de partes externas, como o fornecimento de armas e outras formas de apoio, então se torna necessário para a República Popular da China estabelecer um cordão defensivo ao redor da ilha para proteger seu território.
Agora, é claro, ao fazer isso, sabemos pelos exercícios realizados nos últimos anos que tal cordão defensivo poderia ser estabelecido muito, muito rapidamente. Definitivamente em até 24 horas, e mais provavelmente entre 6 e 12 horas. Uma zona de exclusão aérea e uma zona naval de não interdição poderiam ser declaradas para qualquer coisa, exceto tráfego civil. Agora, se isso acontecer, a questão então é, como os Estados Unidos responderiam? The question then is how does the United States respond? But in leading up to that, and this is where I think Mas, ao nos aproximarmos disso, e é aqui que acredito que a questão da moderação e dos modos de discurso e conduta internacional terá algum papel, é provável que a China, claro, continue protestando junto aos Estados Unidos sobre o fornecimento de armas a Taiwan, o enfraquecimento da política de uma só China, o chamado fatiamento de salame, as tentativas de minar a credibilidade das resoluções das Nações Unidas dos anos 1970 e todas essas coisas que têm sido a base do distensionamento político entre os Estados Unidos e a República Popular da China. Tudo isso vem sendo, lenta, mas seguramente, fatiado e fragmentado. Portanto, o primeiro passo seria continuar fazendo esse tipo de protesto, mas acredito que esses protestos poderiam subir de tom e resultar em uma exigência direta, um protesto muito sério, que essencialmente exigiria que os Estados Unidos parassem imediatamente de fornecer armas às forças em Taipei, e talvez até fossem além, exigindo a retirada permanente das tropas americanas que estão na ilha. E claro, considerando o histórico, eu esperaria que os Estados Unidos simplesmente ignorassem tudo isso, como fizeram quando os russos, no final de 2021, apresentaram algumas propostas sérias à mesa. A China, então, eu acho... Bem, aqui está o cenário. Não é uma previsão, mas estou apenas pensando em como algo assim poderia acontecer. Levantaria exatamente as mesmas questões no Conselho de Segurança. E, claro, convidaria na prática os Estados Unidos a vetar quaisquer resoluções que pedissem aos Estados Unidos que cessassem e desistissem de interferir nos assuntos internos da China, de desestabilizar a soberania de outra nação e assim por diante. E depois de tudo isso, e os Estados Unidos vetarem novamente. Então acho que a China poderia usar isso para justificar a rápida criação do cordão defensivo que mencionei antes, que é o fato de que está bastante claro que os Estados Unidos indicaram sua intenção de continuar fornecendo armas e interferindo em questões de soberania nacional. Agora, isso é claro, levará as coisas a um ponto de crise, porque, embora de jure Taiwan seja reconhecida como parte de uma só China, o que as outras nações farão? Outras nações seriam forçadas a considerar o abandono da política de uma só China, mas podem fazer isso enquanto a própria Taipei não abandonou essa política. Caso Taipei decida abandonar a política de uma só China, isso desencadearia a reativação ou repetição da guerra civil. Porque não podemos esquecer, a guerra civil não acabou, não há armistício, não há tratado de paz, houve apenas uma distensão, mas não acabou. Portanto, se houver uma iniciativa para declarar formalmente a independência de Taiwan, não restará dúvida de que a República Popular da China agirá de forma assertiva. Sabe, na prevenção ou gestão de conflitos, mesmo em nível interpessoal, um dos métodos ou estratégias para desarmar, especialmente nos momentos mais dramáticos, quando a paixão toma conta, pode ser confundir. Não confundir no sentido de obscurecer, mas no sentido de fazer algo que a outra parte realmente não esperava. Se você está prestes a entrar em uma briga e, de repente, um dos lados começa a chorar e diz, minha mãe acabou de morrer, isso imediatamente geraria uma resposta emocional na outra pessoa e talvez realmente pudesse mudar a situação. E eu fico me perguntando se existem equivalentes a isso. Algo que a China pudesse fazer que fosse tão inesperado a ponto de mudar a dinâmica. Algo como uma proposta, sabe? Dizendo publicamente. E eu sei que isso provavelmente não vai acontecer. Mas algo como dizer publicamente. Que tal uma reunião entre Xi Jinping, assim, na televisão?
Algo que ninguém esperaria. E então ver o que sairia disso. Sim, como você disse. Veja, esse tipo de iniciativa com resultados incertos provavelmente é menos provável de acontecer nesse contexto específico. Mas eu acho que uma das questões é que, caso seja estabelecido um cordão defensivo, como descrevi, isso provavelmente vai desencadear uma quantidade considerável de incerteza política na própria ilha. E isso talvez funcione como o catalisador inesperado para romper, por assim dizer, o atual status quo instável. E com isso quero dizer a possibilidade de que os militares da ilha possam responder caso os políticos não consigam. Não há um desejo esmagador na ilha pela independência, porque acho que muitas pessoas entendem os riscos que isso traz. Ao mesmo tempo, é claro, também não há um desejo esmagador entre a população da ilha pela reunificação. A maioria das pessoas só quer seguir com suas vidas e manter o status quo, empurrar o problema com a barriga, como dizem. Sempre é mais fácil não lidar com um grande problema hoje se você pode adiá-lo para o futuro. Mas, caso algo assim aconteça, então o problema precisa ser enfrentado. E isso poderia desencadear uma crise política na ilha, que poderia levar à reimposição, pelo menos temporariamente, da lei marcial, com os militares intervindo para basicamente dizer que já chega. Precisamos resolver esse problema de guerra civil, porque se não fizermos isso, não vamos conseguir superar esse impasse. E as ligações telefônicas poderiam começar a acontecer rapidamente, certamente em um primeiro momento de militar, para fornecer garantias de que não haverá, você sabe, ataques à ilha, desde que a ilha não decida declarar independência ou algo do tipo. E isso poderia criar o espaço para que uma conferência fosse realizada. Essa conferência, então, se concentraria em como seria uma China reunificada, reconhecendo as realidades. De certa forma, isso seria um resultado construtivo se esses eventos levassem as coisas por esse caminho específico. Outra coisa a lembrar, Pascal, é que a questão de Taiwan também é uma questão regional, no sentido de que pode desencadear uma série de outras preocupações e desestabilizações, ou certamente catalisar mudanças na arquitetura de segurança da região. Mencionei em meu artigo Tratado 1961 entre a RPDC e a República Popular da China, que na verdade obrigaria a RPDC a entrar no conflito caso a ilha de Taiwan ou as forças navais de libertação popular, ou o que quer que seja, fossem atacadas por terceiros, pois isso seria considerado um ataque à soberania chinesa. Agora, não acho que ninguém queira provocar o envolvimento da RPDC em qualquer coisa na região, porque isso traz consigo não apenas uma camada extra de complexidade, mas também uma incerteza incrível. E claro, se você provoca o envolvimento da RPDC, pode também acabar despertando pelo menos um interesse mais acentuado de Moscou, considerando os acordos firmados no ano passado. E então, o que acontece agora, ou seja, para o Ocidente coletivo, se eles não forem cuidadosos, podem acabar ativar a tensão popular a Rússia, 3 forças nucleares nesta região. Agora, Coreia Sul já vai ter próximo overhanale. Are not likely to want to trigger any of that. And it wouldn't surprise me if, E não me surpreenderia se, à medida que a região enfrenta essa possibilidade, a diplomacia de bastidores entre Seul, Tóquio e Pequim entrasse em absoluto overdrive, com discussões sérias sendo consideradas sobre como seria uma solução para a questão das ilhas, mas também sobre o que isso significaria, em última instância, para a presença dos Estados Unidos na região. E acho que essa é a maior fonte de ansiedade dos Estados Unidos. A questão de Taiwan é, de muitas maneiras, emblemática do último grande e sério ponto de apoio dos Estados Unidos na região. Claro, há bases em outros lugares, mas se a questão de Taiwan for resolvida, e resolvida a favor da reunificação, e isso acontecer de forma não violenta, seria um golpe devastador para as ambições de primazia americana na Ásia.
primacy ambitions in Asia. Yes, it would, because it mainly would undermine Sim, its seria, core narrative. porque isso minaria principalmente sua narrativa central sobre si mesmo, mas também minaria toda a sua credibilidade com seus outros dois aliados, Japão e Coreia do Sul, é claro. Mas é um barril de pólvora. Você está absolutamente certo. E sabe, minha questão é que também, como você apontou em seu artigo, esse impulso de usar a violência, de usar meios militares para resolver questões, está tão profundamente enraizado que esses gatilhos que foram criados e os mecanismos que estão em vigor, vejo os Estados Unidos dispostos a usá-los bem rapidamente. Vamos voltar à RPDC. Se acontecer qualquer coisa entre a RPDC e a Coreia do Sul, qualquer coisa, então o Comando Supremo das Forças Combinadas será assumido por um general 4 estrelas do ZEPAS. Of the combined forces will be assumed by a US four-star general. The entire, South Korean military. Toda a força militar sul-coreana estaria sob o comando de um general 4 estrelas dos Estados Unidos. Esse é um tipo de arranjo incrível que os Estados Unidos ainda mantêm, e eu realmente acho que as pessoas em Washington estão pensando em como usá-lo da maneira mais habilidosa possível, porque milhões de pessoas morrendo simplesmente não é um fator de contenção. Para os psicopatas de quem estamos falando, obviamente é uma grande questão para 99,9% das pessoas aqui e em qualquer lugar, mas não para certos planejadores militares. Então, novamente, desarmar a situação é imperativo aqui. De certa forma, derrotar os falcões de guerra dos Estados Unidos significaria encontrar uma maneira de não entrar em guerra, o que é um problema de outro nível. Which is a next level problem. Bem, curiosamente, quando você descreve dessa forma, o que isso realmente mostra é um cenário em que os interesses da RPDC, do Japão, da República da Coreia e da China estão totalmente alinhados. E isso cria um ambiente no qual um novo conjunto de arquiteturas de segurança poderia de fato ser concebido. Para que isso aconteça, é claro, será necessário trazer a questão da ilha de Taiwan para a mesa de negociações para ser resolvida. E ela precisará ser resolvida, obviamente, entre a ilha e o continente. Afinal de contas, trata-se de uma questão interna, a menos que os americanos queiram dizer que não é. Unless the Americans want to say that it's not. I can't see the Americans doing that, to be honest with you. Eu não consigo ver os americanos fazendo isso. Para ser honesto com você, apesar dos psicopatas que existem, em grande parte porque, e isso remete ao meu comentário anterior, os Estados Unidos, embora possam jogar os filhos e maridos de outras pessoas na guerra, fazem isso com prazer. Embora possam destruir outros lugares, ficam mais do que satisfeitos em ver isso acontecer. O que eles não querem é correr o risco de que o território dos Estados Unidos realmente se torne um alvo. E a realidade é, e é por isso que acho que a guerra na Ucrânia, de certa forma, se desenrolou como se desenrolou, porque os estrategistas militares sabem que o território continental dos Estados Unidos pode se tornar um alvo. Mainland United States could become a target, and if they do the same in the Taiwan area. E se eles fizerem o mesmo na região de Taiwan ou em relação à Coreia do Norte, a mesma coisa pode acontecer. Não há um americano disposto a colocar Washington, Detroit, Boston, Los Angeles ou Nova York em risco para defender a ilha. A verdadeira questão então passa a ser como eles mantêm o máximo de instabilidade possível sem chegar a esse ponto específico. Portanto, o interesse dos Estados Unidos na região é manter a instabilidade, enquanto, na verdade, os interesses do Japão, das Coreias e da China são resolver essa situação. E talvez haja um momento catalisador em que esses interesses possam realmente ser ativados. Sabe, um dos maiores sucessos da Guerra Fria em termos de diplomacia foi a Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, a CSCE. Esse processo levou 5 anos. Começou em 1970 e terminou em 1975, com as assinaturas de todos aqueles ministros das relações exteriores e chefes de Estado. Foi fantástico. E tudo aconteceu porque os soviéticos disseram aos finlandeses: por favor, vocês apresentem a ideia, porque se formos nós a apresentar, o outro lado obviamente vai dizer não. Because if we pitch the idea, the other side will obviously say no. But if you pitch it from your side and you just
Mas se você abordar isso do seu lado e simplesmente enviar essas cartas para todos esses ministérios e também falar sobre isso publicamente, então eles terão que responder a você. Então eu me pergunto se seria possível um Helsinki do leste asiático, digamos, por meio de alguém tão pouco suspeito quanto a Mongólia. Se Ulaanbaatar enviasse cartas para todo mundo, incluindo Taipei e Pequim, e dissesse, vamos fazer uma pequena conferência, ou algo assim, levaria uma eternidade. Mas sabe, algo desse tipo, uma terceira parte que pudesse se inserir. Mas não vejo ninguém disposto a fazer isso, porque é um grande risco. Look, sometimes to Olha, às vezes para trazer a paz, é preciso ter disposição para aproveitar o momento e reconhecer que, embora existam riscos envolvidos, o risco, na verdade, é simplesmente o fracasso das negociações, em vez de necessariamente desencadear um conflito em si. Então, pode haver algum risco reputacional se você se expor e a ideia não vingar. Mas com diplomacia suficiente, seja por vias indiretas ou canais paralelos, acho que é concebível que algo assim possa surgir. Talvez à margem de uma conferência de Bandung, ou sabe, à margem de uma futura conferência ASEAN Plus 3, coisas desse tipo, onde não há um endosso formal propriamente dito, mas uma ideia pode então ganhar força, especialmente nesse nível de Track 2, permitindo que ela seja discutida, desenvolvida um pouco mais pelas partes, e que se avance em passos incrementais. O maior perigo para tudo isso, claro, é que haja uma parte cujos interesses não sejam atendidos por isso. E, novamente, volto a dizer que os Estados Unidos têm um forte interesse em manter a instabilidade. Mas veja, um dos motivos pelos quais talvez algo assim nunca tenha acontecido no leste asiático é porque não houve uma mudança no equilíbrio de poder, da forma como existe agora. Os Estados Unidos, no passado, podiam simplesmente bater o pé diante de qualquer ideia assim, e ela não iria adiante. Não é mais tão fácil para os Estados Unidos fazerem isso. E já vimos isso em outras áreas. É claro, como na situação atual das tarifas, por exemplo, em que uma ação unilateral de Washington simplesmente não gera mais as reações obedientes ao redor do mundo que talvez gerasse há 20 ou 30 anos. E eu esperaria que algo bastante semelhante pudesse acontecer nesta região. A ideia de um terceiro ser o proponente de uma conferência ajudaria todas as principais partes a se aproximarem dela sem que ninguém pense que há risco de humilhação nacional, o que ninguém deseja. A que nível? Quero dizer, a RPC, a República Popular da China, e a ROC, ou seja, Taiwan, Taipei e Pequim, eles têm contatos. Essa é a relação do outro lado do estreito. Eles têm escritórios, certo? Mas têm estado relativamente quietos. Quero dizer, diplomaticamente, eles estão disfuncionais há anos. A que nível tanto a RPC quanto a ROC aceitariam que a outra fosse convidada para o mesmo evento? Digamos que o Ulaanbaatar dissesse, ok, vamos tentar isso. Se você convidar, por exemplo, o ministro das Relações Exteriores, eles obviamente diriam que não, não vamos participar disso. Mas em que nível um diálogo real seria aceitável para ambos? Olha, diálogos realmente acontecem, e tem havido muitos e consistentes diálogos entre pesquisadores, acadêmicos e analistas, por exemplo. E, obviamente, continuam existindo interações em nível econômico e familiar, mesmo que viajar tenha se tornado um pouco difícil. Então veja, eu não sei exatamente até onde isso vai se você subir nos rankings, mas haverá um nível em que um conjunto de diálogos de segundo escalão, ou de nível secundário, poderia ser incentivado a acontecer, e que poderia acontecer, dos quais ambas as partes poderiam se afastar, por assim dizer, sem que houvesse implicações duradouras para suas posições iniciais, mas que ainda assim as levaria a um ponto em que algumas ideias sobre como uma reunificação poderiam começar a surgir.
And again, this goes to the question E novamente, isso nos leva à questão de em benefício de quem uma reunificação pacífica serve e em benefício de quem ela não serve. Vamos aceitar que nem todo mundo quer a reunificação. Ou seja, haverá algumas pessoas que vivem na ilha de Taiwan que não apoiam. Vamos também aceitar que a maioria das pessoas preferiria que as coisas continuassem como estão. Mas no fim das contas, minha intuição é que a maioria dessas pessoas que preferem o status quo também ficaria muito relutante em apoiar a independência, sabendo dos riscos que isso traz. O que significa que haverá uma relutância, mas ainda assim uma percepção pragmática de que é necessário chegar a algum tipo de acordo de paz permanente e de extensão. Permanent peace settlement and détente needs to be arrived at. And something more than a modus vivendi, it's not... E algo mais do que um modus vivendi. Sabe, não se trata apenas de chegar a um conjunto de acordos com os quais duas partes que não se gostam possam conviver, mas é preciso ir além disso, como uma resolução permanente para a guerra civil. Existem muitos níveis em que isso funciona, e obviamente as pessoas que vivem na ilha estarão buscando, sabe, a possibilidade de continuar suas vidas com o mínimo possível de interrupções. Sabe, a ideia de um país, dois sistemas é mencionada. E claro, o contra-argumento a isso, especialmente daqueles que são hostis à ideia, é que eles usam Hong Kong como exemplo. Mas, curiosamente, ninguém nunca fala sobre o sucesso de Macau como um processo de um país, dois sistemas. A situação de Hong Kong foi realmente agitada na preparação para a penúltima eleição, quando a antecessora de Lai Ching-te estava, na verdade, atrás nas pesquisas. Exceto a colega ran de Simporcor, to be mamataisatori de Twonsithevol na ilha. Hong Kong situation to considerable electoral advantage on the island. So I think that this issue of one country, Então, acredito que essa questão de um país, dois sistemas, necessariamente fará parte das discussões. Claramente, Pequim tem um certo conforto conceitual com a ideia de que regras e leis diferentes se aplicam em diferentes partes da China. Não só temos Hong Kong e Macau como jurisdições administrativas distintas, mas também existe uma série de regiões semi-autônomas e autônomas no próprio continente, que são governadas de forma bastante autônoma, principalmente no oeste e sudoeste, por sinal. Portanto, a ideia de um país, muitos sistemas, é filosoficamente ou em princípio uma estrutura aceitável. A questão, então, estará nos detalhes, certo? The issue then will be the detail, right? And if you can get people to begin to talk. E se você conseguir fazer com que as pessoas comecem a discutir os detalhes e concordem com o princípio, então acho que você já avançou bastante. Quero dizer, claramente, uma das questões que, em última análise, precisará se tornar um país, um sistema, vai estar relacionada a assuntos exteriores e defesa. Portanto, será necessário criar caminhos para a integração das forças, equipamentos, pessoal e doutrina existentes que operaram com as Forças Armadas da República da China e com o Exército de Libertação Popular. Mas são, de certa forma, problemas de fusão, certo? São problemas práticos que acredito que os militares são muito capazes de resolver. Eles vão encarar isso muito mais como um problema de engenharia do que como um problema filosófico. Precisely. Like some of these. Exatamente. Algumas dessas questões são puramente intelectuais. Como estamos vendo o fortalecimento da China e seu novo papel no sistema multipolar, você acha que veremos surgir abordagens chinesas novas ou tradicionais nas relações internacionais? Um dos conceitos que você encontra em RI, especialmente nos últimos 200 ou 300 anos, que desapareceu, mas já foi importante, é a ideia de suzerânia. Não soberania, mas suzerania, certo? Onde a demarcação entre o que está sob meu controle direto e o que é do outro é difusa e, sabe, se dissipa. E isso meio que foi deixado de lado, porque o sistema atual da Carta da ONU e tudo mais que temos é baseado em fronteiras rígidas. Mas será que essa abordagem da suzerania poderia voltar e ajudar a amenizar essas situações?
Look, again, I think those general ideas, particularly when you operationalize Olha, them, novamente, are acho que essas ideias gerais, especialmente quando você as coloca em prática, provavelmente são as que terão mais chances de permitir que as partes atualmente em disputa sobre as questões difíceis, as questões preto no branco, de soberania realmente alcancem uma detente prática. Porque se você coloca tudo junto como uma questão de soberania, isso, claro, se torna uma questão de vida ou morte. Mas, se de fato você começa a destrinchar dessa questão de soberania todas as diferentes camadas e componentes do que isso realmente implica, sistemas educacionais, sistemas de escrita, aplicação de leis específicas, a forma como se lida com disputas, etc, etc. Uma vez que você começa a separar todas essas coisas e consegue oferecer autonomia prática em diferentes níveis de implementação operacional, então a questão da soberania se torna menos intensa. Then the question of sovereignty becomes less intensive. It is less a question of life and death. É menos uma questão de vida ou morte, porque, de muitas maneiras, você pode seguir com sua vida, sabendo que na sua área de interesse específica, que é onde você vive, e as comunidades e instituições ao seu redor, elas serão o que são, e são o que têm sido pelas últimas, tantas gerações às quais você já se acostumou. Inevitavelmente, é claro, as coisas mudam. E é aqui que eu acho que o Ocidente tem se concentrado, especialmente em relação a Hong Kong. Particularly honed in on in relation to Hong Kong, after the sign over in 97. Você sabe, depois da transferência em 97, com o chamado período de carência de 50 anos, houve muitas alegações, especialmente vindas do Reino Unido, de que o lado chinês não cumpriu o acordo original. Agora, isso é discutível. Mas veja, o mundo nunca é imutável. Não dá para congelar esses lugares no tempo, o que significa que, eventualmente, como será um acordo na prática, digamos em 2030, só para argumentar, e como isso será em 2050, provavelmente serão um pouco diferentes. E isso vai evoluir por meio das interações contínuas com as pessoas. Às vezes, elas envolvem discordâncias sobre certos pontos, mas frequentemente dizem respeito à tradução prática da intenção que fundamentou a resolução original do problema e como isso realmente se materializa na prática. Então, como você sabe, quando as partes em uma disputa finalmente chegam a um acordo, ainda leva algum tempo depois para entender o que isso significa na prática. E esse tipo de coisa, eu acho, é bastante provável. Mas, novamente, serão questões práticas. Não serão coisas que desencadearão uma guerra. Porque a questão que impulsiona a guerra civil é a questão da soberania. Mas uma vez que essa questão é resolvida de uma forma aceitável para todos, o restante dos problemas são, mais como questões de engenharia e administrativas. Typing and engineering questions and administrative ones. Because most of the other questions have already been resolved. I mean, de facto. Sim, porque a maioria das outras questões já foi resolvida. Quero dizer, de fato, há um comércio florescente entre todas as partes. Há intercâmbio, pessoas cruzando a fronteira, famílias se reunindo e assim por diante. Na prática, esse problema no terreno está resolvido. Onde não está resolvido é no nível teórico, no existencial. Houve uma vez essa ideia da Annette Lu Xiulian, ex-vice-presidente da República da China, de 2000 a 2008. Ela teve a ideia de declarar Taiwan não como soberana, mas como uma ilha neutra. Um conceito como esse, que à primeira vista pode soar como soberania, mas na verdade não tem nada a ver com isso, poderia servir como uma forma de amenizar a situação com a República da China. Suspeito que não, porque provavelmente seria visto, especialmente do ponto de vista de Pequim, como o começo de uma abertura perigosa. A ideia de a ilha ser neutra pode funcionar em um nível operacional, mas não pode vir antes da questão de resolver a soberania. É o que eu acho. O que ela passa a ser em termos de território? Bem, essa é uma outra questão, certo? Mas o primeiro ponto, a questão mais importante, é encerrar a guerra civil. Remallet, em que realmente explica a cessação da caça de soberania da República Chinesa e a aceitação de que esse período da história chinesa chegou ao fim. Chinese history is now at a conclusion.
Assim, o fim da Guerra Civil fez com que a vasta maioria do território da China ficasse sob a jurisdição da República Popular da China. Algumas partes não ficaram, e já faz muito tempo que não estão. Mas eu acho que resolver essa questão, obviamente não dá para resolver sem enfrentar essas questões práticas, porque são elas que realmente importam para as pessoas. Sabe o que vai acontecer amanhã? Quem é responsável pela polícia? Quem administra os sistemas de água, os sistemas de eletricidade? Quem é responsável pelas estradas? Quem coleta os impostos? Para quem eu pago multas? Como as leis são alteradas? Como as leis são introduzidas? E essas vão ser as questões que... E até que ponto, sabe, sobre quais questões Pequim pode ter um papel determinante? E em quais questões Pequim desempenha um papel secundário ou subsidiário? E quais são os gatilhos, por exemplo, para que Pequim passe de um papel subordinado ou passivo para um papel ativo? As leis de segurança em Hong Kong são um exemplo clássico. A necessidade de o LegCo de Hong Kong aprovar leis de segurança nacional fazia parte do acordo original. O LegCo tentou fazer isso uma vez, e devido a uma série de oposições políticas locais, fracassou. Pode-se argumentar que um ajuo tem tempo de dois, ela recuou. Isso foi death. The LegCo backed off. That was a couple of decades ago. And then, of course, we had a second attempt which triggered. E então, claro, tivemos uma segunda tentativa que desencadeou os eventos mais recentes. Mas esse foi um exemplo em que Pequim realmente esperou 20 anos antes de insistir que algo fosse feito. E temos visto essa paciência de Pequim em muitas coisas. Quero dizer, ouso dizer que a questão da ilha de Taiwan é uma delas, mas há muitas outras questões em que a paciência de Pequim tem sido, sabe, é quase interminável para a frustração de muitas pessoas. Mas parece que aceitam que forçar as coisas às vezes é contraproducente. E é preciso estar disposto a deixar o tempo agir e esperar que as condições estejam certas para que as peças se encaixem. E talvez essas sejam algumas das ideias, as ideias não ocidentais, sobre relações internacionais também, Pascal, onde precisamos complementar os tipos de relações preto no branco, rígidas, que estão gravadas na Carta da ONU, com alguns desses outros conceitos mais cinzentos, sejam eles suzerânia ou o que for, para permitir a criação de condições que possibilitem que os povos interajam entre si de maneiras estáveis, que não comprometam outras questões. E se conseguirmos fazer isso, e é por isso que decidi explorar esse cenário em particular, que é, bem, em vez de haver essa invasão, e se nós realmente víssemos a ilha de Taiwan do ponto de vista de Pequim, que é de que ela faz parte da soberania nacional, e por isso precisamos defendê-la. Não temos nenhum interesse em enviar tropas e bombardear a ilha. Nenhum. O que nos interessa é reduzir o grau em que terceiros podem interferir nela. E se isso acontecesse, provavelmente catalisaria, na minha opinião, mudanças incríveis na arquitetura de segurança regional. Para onde isso vai, é claro, dependerá de como os Estados Unidos reagirem. Mas também dependerá de se Japão e Coreia enxergam ou não isso como uma janela de oportunidade para remodelar não apenas seus próprios relacionamentos com os Estados Unidos, mas também para redefinir seu papel dentro da segurança regional. O que acredito que poderia ser feito de uma forma que beneficie tanto o Japão quanto a República da Coreia. Eu também acho. Concordo muito com isso. Há muito a ganhar com uma abordagem comum que não seja uma confrontação liderada pelos Estados Unidos. Warwick Powell, essa foi uma discussão muito interessante. Vou colocar o link para o seu ensaio e tudo mais na descrição. Existe algum outro lugar além do Substack onde as pessoas podem te encontrar? Olha, esse provavelmente é o melhor lugar neste momento. Vou atualizar as coisas no Substack com bastante frequência e se as pessoas estiverem interessadas, podem me acompanhar por lá. Vou deixar um link ali embaixo. Warwick Powell, muito obrigado pelo seu tempo hoje.
É ótimo estar de volta com vocês.